Nós agora vamos falar sobre por que é tão difícil nós sair do buraco. Muitas vezes nós achamos que a nossa vida não tem mais saída, não temos mais para onde recorrer. Igual aquele post que eu coloquei no grupo hoje, muitas vezes só nos resta sentar, nos encolher, porque a vida parece que perdeu a perspectiva. Será que realmente a vida perdeu a perspectiva ou será que eu desisti de mim mesmo? Como que eu estou olhando para a vida? Será que eu estou culpando o vento pela bagunça que aconteceu dentro de casa, por causa que ele entrou pela janela e eu mesmo deixei aberta? Será que eu estou culpando as pessoas à minha volta, dizendo que essas pessoas me deixam com raiva, me deixam enfesado? Como que eu estou olhando? Será que eu estou tirando um tempo para olhar para cima e pedir ajuda? Ou se eu estou olhando para baixo, para as minhas próprias forças, para as minhas recordações, para as minhas lamentações do que passou? Muitas vezes nós perdemos tanto tempo olhando para os problemas, pelas tristezas que já passamos por ela, que nós esquecemos de olhar em volta. E quando nós esquecemos de olhar em volta, de olhar para cima, nós achamos que não tem saída. E o pior de tudo, nós começamos a culpar as pessoas pelas frustrações que eu estou carregando. Quantas vezes eu já falei que a culpa era do meu vizinho, do meu colega, do meu chefe, do meu cônjuge, pela tristeza que eu estou vivendo? Quantas vezes eu tirei tempo para olhar para dentro de mim mesmo? O que eu fiz para atrair isso para mim? Será que eu, quando fui criticado, eu respondi à altura? Será que no intuito de eu me defender, eu estou ainda me causando mais sofrimento? Porque tem uma coisa muito séria para nós mesmos, é que quando nós começamos a nos defender, nós estamos alimentando o nosso inconsciente com mais energia negativa. E essa energia de raiva, de decepção, de tristeza, nos mantém presos ao passado. Impede com que nós saímos, porque nós acostumamos com aquela energia negativa. Nós acostumamos com as lamentações, com as decepções, com as frustrações. E aquilo que antes era desconfortável, começa a ser confortável. Porque esse buraco eu já conheço. Eu já me familiarizei com ele. O que antes era desconfortável, agora muitas vezes eu já nem percebo mais esse desconforto que está me sobrevivendo. E da onde que vem esse desconforto?
Porque a minha comparação com as outras pessoas. Sem perceber, eu começo a comparar a minha vida com a das outras pessoas. Achar a vida das outras pessoas melhores do que a minha. E quando eu faço isso, eu estou me inferiorizando. E é muito simples nós travarmos totalmente a nossa vida pelas lamentações, pelas frustrações, de olhar para nós mesmos e achar que nós não conseguiremos. Que os outros até conseguem, mas eu não. Por que que isso acontece? Porque quando nós nos comparamos com as outras pessoas, geralmente nós sempre colocamos nós para baixo. Aquela vida, eu nunca conseguirei chegar lá. Eu nunca conseguirei ter aquilo que aquelas pessoas estão tendo. Quando eu olho para cima, para aquelas pessoas bem-sucedidas, geralmente eu olho, aquilo não é para mim. Será que eu olho para aquele avião, para aquele jato que aquele executivo famoso tem, e fico falando assim, eu queria imaginar como que aquele executivo conseguiu? Não. Nós já olhamos para... é muito alto para mim. E quantas vezes eu já olhei para uma pessoa menos favorecida e falei, eu gostaria de saber como que aquela pessoa vive daquele jeito. Como que aquela pessoa vive ganhando tão pouco? Como que aquela pessoa consegue pagar o aluguel? Como que aquela pessoa consegue pagar a farmácia, transporte, ganhando aquela soma? Aí nós queremos ainda sentir a vida daquela pessoa. Por que que nós fazemos isso? Porque o nosso ego, quando nós olhamos para os menos favorecidos, é a mesma coisa que nós estivéssemos falando. Eu estou melhor que aquela pessoa. Eu ganho muito mais do que aquela pessoa. Só que quando eu falo, eu gostaria de saber como aquela pessoa passa por tantas dificuldades, eu estou dando um comando para o meu inconsciente, que aquilo é uma meta para mim. Que a minha meta é chegar a ganhar tão pouco e ainda conseguir pagar as minhas contas. E eu me acostumo com a minha vida medíocre. Eu acostumo naquela média, me achando favorecido. Porque se eu olhar para cima, se eu olhar para aquele que ganha muito mais do que eu estou aceitando que eu ganho pouco, que eu preciso melhorar. E o meu ego não deixa. Aí é muito fácil eu entrar para a zona de conforto. E o que fazer para sair dessa zona de conforto? Nós precisamos de limpar essa negatividade que, com o tempo, eu fui colocando em mim mesmo. Qual o tamanho da minha negatividade? Quão grande ela é para mim? O que eu tenho feito para sair dela? Por que que é tão difícil eu comparar minha vida com uma pessoa que ganha superior a mim? E tão fácil eu querer colocar no lugar daquela pessoa inferior? Porque se eu olhar para aquela pessoa superior, aquela pessoa que ganha 3, 4, 5 vezes mais do que eu, o meu inconsciente vai começar a querer sair da zona de conforto. Eu vou começar a estudar, eu vou começar a ler livros, a minha mente vai começar a abrir. E se eu olhar para o inferior, para aquela pessoa que está lá embaixo, eu simplesmente fico em paz. A minha vida se acalma,
eu entro numa calmaria e não preciso fazer nada. Porque para chegar naquilo, eu ainda posso relaxar e ficar tranquilo. Nós vamos fazer uma rodada de EFT agora, falando sobre esse medo de sair da zona de conforto. Por que que eu tenho tanto medo? E eu gostaria que cada um de vocês olhasse para dentro de vocês. O que vem à mente quando vocês pensam nisso? O que vem no pensamento de vocês quando vocês pensam em sair da zona de conforto? Ou quando vocês olham para uma pessoa mais favorecida, qual é o sentimento? Será que você sente que você está sendo ganancioso, ambicioso, que você está sendo mal agradecido? Então, cada um de vocês pensa, dê uma nota de 0 a 10, qual dificuldade que vocês têm para sair da zona de conforto. E eu gostaria que vocês deixassem aqui no chat, de 0 a 10, qual o desconforto que vem e que nota que vocês dão para ele. Eu vou esperar vocês, dar um tempo para vocês colocarem no chat qual é o sentimento que vem à tona e qual a nota que vocês dão. E lembrando a todos que estão entrando hoje, ou mesmo aqueles que já acompanham, que é muito importante acompanhar os exercícios. Você aí fazer os exercícios em você mesmo. Só assim você vai ter o resultado, só assim você vai conseguir ter os benefícios e limpar, e conseguir ter uma visão agradável à sua frente. Vai conseguir olhar para cima e sair do buraco. Cada um de vocês pode colocar a nota no chat. Nós vamos fazer a rodada. Conforme eu vou fazendo o exercício, vocês vão seguindo junto comigo. O comando é conforme eu vou dando a demonstração e você vai apenas acompanhando. Aqui, o que está me bloqueando porque não estou atingindo o objetivo. Já aceita abundância, mas ainda tem resistência. Sueli, nós estamos fazendo hoje sobre o medo de sair da zona de conforto. Eu ainda não fiz a rodada, nós vamos fazer para todos. Qual é a nota e o que vem à tona quando você pensa em sair da zona de conforto? Então, vamos fazer a rodada. Cada um de vocês foca no que vem à mente de vocês, na negatividade de cada um, e vocês podem ir adaptando a rodada para o sentimento de cada um. Na lateral da mão. Mesmo que eu sinta medo de sair do buraco que eu estou, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha me acomodado e ficado confortável
aonde eu estou e tenho medo de fazer o que é preciso fazer para poder crescer e me desenvolver, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta medo de crescer financeiramente, eu me aceito profundo e completamente. No decorrer da vida, eu vejo muitas pessoas fazendo grandes planejamentos, viagens missionárias, delegações para assistirem congressos no exterior, serviço voluntário em outros estados. Quem sou eu para acompanhar? Eu não tenho condições. Eu ganho pouco. E também aprendi que eu tenho que me conformar com o que eu tenho. Porque para mim crescer financeiramente, eu vou ter que tomar outras decisões. Eu vou ter que começar a olhar para cima. Eu vou ter que sair da minha zona de conforto. Mas eu fico apavorado só de pensar nisso. No meu inconsciente, nos meus pensamentos e até no meu sentimento, surge uma questão. Será que eu vou conseguir? Como saber se é possível ou impossível? Como saber se vai dar resultado? Nada é certo. Não tem como ter certeza. Mas e se der errado? Todo esforço foi em vão? Ou se eu fizer um planejamento e levar prejuízo? E se a minha situação financeira fica pior? Surgem tantas dúvidas nos meus pensamentos que eu sinto medo de fazer qualquer coisa. Para que fazer algo diferente se eu já estou acostumado desse jeito? Se eu já vivo melhor do que muitas pessoas? É melhor eu me acomodar. Eu não quero sofrer decepções depois. Eu sei que pode acontecer algo terrível com a minha vida. Porque eu vou ficar frustrado e triste. Então, para que arriscar? É melhor eu continuar do jeito que eu já estou acostumado há tantos anos. Eu sei que eu não vou crescer e nem vou sair do buraco. Mas também não corro o risco de escorregar e cair lá no fundo novamente. E eu me sinto tão seguro aqui dentro. Eu vou ficar frustrado se eu não conseguir. Eu vou me esforçar tanto. Aí eu vou provar para mim mesmo que eu realmente sou incapaz. Será que é isso que eu quero para mim? Fazer diferente é difícil. É muito mais fácil e tranquilo ficar do mesmo jeito. Eu também não sei viver outra vida. Eu vou ter que administrar muito mais coisa. Vai dar muito mais trabalho.
Já é tão difícil administrar pouco dinheiro? E se eu tiver que administrar muito? Se eu fizer diferente, eu não sei o que virá depois. Cada um de vocês param, pensam um pouco, vê o que vem à mente de vocês. Qual que é a sensação? Qual que é o sentimento? Se vem alguma lembrança de alguma coisa. E vê novamente no chat aquela nota que vocês deu, como que ela está nesse momento. E coloca lá novamente a nota anterior e a nota atual. Redilde caiu de 6 para 5. A Nair de 8 para 6. A Marlene continuou de 10 a 10. A Edmeia continuou 8. Omara, qual que era a tua nota anterior? A Daniela foi de 8 para 7. Anitta, de 8 para 7. A Sônia foi de 9 para 6. Nós vemos que conforme nós vamos fazendo, a nota vai caindo. O que eu tenho feito no meu dia a dia para mudar essas perspectivas? É muito importante vocês fazerem um exercício mental e sair da comparação negativa, de olhar para uma pessoa de nível inferior, uma pessoa menos favorecida, e querer ficar imaginando como que aquela pessoa está sobrevivendo. E muitas vezes a gente acha que isso é compaixão, que isso é amor, eu querer me colocar no lugar daquela pessoa menos favorecida. Uma que eu estou julgando aquela pessoa que ela está infeliz. E uma coisa que nós não devemos fazer é julgar. Nós nunca devemos julgar ninguém. A outra, eu estou projetando no meu inconsciente a negatividade. Eu estou criando um imã. Eu estou fazendo uma programação mental para que, aos poucos, eu começo a me sentir daquela forma. Quando eu faço uma projeção mental, que eu pego e me coloco no lugar daquela pessoa, o meu inconsciente entende que aquele é meu desejo. E ele vai me levar lá. Porque isso chama livre-arbítrio. Direito de livre escolha. Foi dado por Deus. Mas nós devemos cuidar dos nossos pensamentos. Nós somos exortados a olhar à frente. O que me aguarda à frente, do outro lado do mundo, do outro lado do muro de adversidades, de tristezas, desse mundo de lamentações. Quantas vezes nós somos exortados a mentalizar como seriam as bênçãos, como seria a minha vida quando eu receber as bênçãos? A Bíblia
Fala para nós como será. É uma vida de fartura, de abundância, de paz, tranquilidade. É essa vida que eu devo mentalizar. Porque quando eu estou criando na minha mente uma mentalização positiva, o meu inconsciente, ele vai fazer de tudo para chegar lá. Ele vai quebrar qualquer obstáculo para sair do buraco. E isso, a ferramenta que eu tenho na minha mão para conseguir sair do buraco e conseguir fazer igual as outras pessoas que viajam, que vão para o exterior em delegações, assistir congressos internacionais, que vão para territórios isolados, distantes, passear, curtir a natureza, fazer trabalhos voluntários, trabalhos missionários, são por conta própria. Quando eu começo a mentalizar isso e mentalizar lá, vai surgir o caminho. O caminho, ele começa dentro dos meus pensamentos. E vamos fazer mais uma rodada de EFT pensando nisso. Pensando o que fazer para que eu possa chegar aonde eu sempre sonhei. Nós vamos fazer uma rodada de TFT agora. Aqueles que não abaixaram, foca no que travou vocês, assim, qual é o medo de cada um de vocês, igual aqui a Maria Cléia, ela pôs, medo de não saber administrar muito. E que ela deu uma nota de 200 pensando que era 100. E o que acontece? Quando a pessoa está presa na negatividade, ela se frustra com isso. Em vez de se sentir muito feliz porque fez isso. Isso já aconteceu também, que eu estava dando uma nota de 200 para pagar uma pipoca de R$2. A minha esposa que estava do lado que viu. E também eu não sei se a outra pessoa aceitaria ou não. Mas que bom que eu tinha essa nota de 200 para confundir com a de 2. Que maravilha se na minha carteira fosse só as de 200. Que maravilha se eu tivesse condições de fazer um engano desse todos os dias. Em vez de a gente sentir que está perdendo, a gente deveria olhar para essas situações onde a gente pode ter se sentido lesado e se sentir honrado. Que bom que isso aconteceu comigo. Eu vou falar medo e cada um de vocês pensa no medo de vocês. Cada um de vocês vai pensar no medo da zona de sair da zona de conforto, o medo de sair e largar. Vamos fazer. Estou removendo todos os bloqueios para superar esse medo de sair da minha zona de conforto. Agora nós estamos fazendo a TFT, abaixo do nariz. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da minha zona de conforto. Abaixo da boca. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da minha zona de conforto. Dedo médio. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da minha zona de conforto. Lateral do olho. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da minha zona de conforto. Osso da clavícula. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da minha zona de conforto.
E cada um pensa na dificuldade individual enquanto vocês tocam nos pontos. Medo. 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 Pode parar. Novamente, eu gostaria que vocês voltassem lá no chat e dessem a nota anterior e a nota atual para me ter uma ideia de como está a rodada para vocês, para me poder adaptar conforme o resultado que está sendo para o grupo. Sueli foi de 6 para 3, a Renilde de 6 para 3. A Nair foi de 8 para 6 e agora de 6 para 3. A Mara foi de 6 para 5. A Tereza pôs antes 10 agora, mas não pôs atual. Tereza, põe o 10 e aqui está agora. A Marlene foi de 10 para 6. A Anitta foi de 8 para 5. A Edmé de 8 para 6. A Daniela de 8 para 5. A Cristina deu muita clareza, foi de 10 para 2. A Cleia foi de 6 para 3. A Tereza foi de 10 para 5. Olha que maravilha. Como que nós começamos a limpar o nosso inconsciente. Sônia, põe a nota anterior e a atual para me saber como que deu a mudança. Conforme nós vamos limpando as negatividades, os nossos horizontes vão se abrindo. Nós começamos a ter novas perspectivas. Vamos fazer agora o Gama 9, do TFT também. Pensando cada um nas suas dificuldades, nos seus medos. Feche os olhos, medo. Abre os olhos, medo. Olhe para baixo, para um lado, medo. Olhe para baixo, para o outro, medo. Gire os olhos em círculo, pensando nesse medo de sair da zona de conforto. Quais os desconfortos que vão surgir momentaneamente? Gira os olhos em sentido contrário. Com a boca fechada, focando a mente nesse medo, cantarole. Agora pode contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Inicia a sobrancelha pensando no medo. Abaixo do olho, medo. Abaixo do nariz, medo. Abaixo do braço, medo. Novamente, pode parar. E, por favor, vão lá no chat novamente e deem a nota anterior e a atual. Porque as rodadas elas vão sendo direcionadas para as notas que vocês vão me dando, para que eu possa ter uma visão de como está funcionando para cada um de vocês. A Renildes foi de 6 para 2, a Cristina estava 2 anteriormente, foi para 0, a Nair anteriormente estava 3, foi para 1, a Rúbia foi de 5 para 3, a Tereza continua no 5, a Priscila foi de medo para preguiça, a Anitta foi de 8 para 3, a Edmé de 6 para 2, a Marlene de 6 para 5, a Sônia de 9 para 1, a Daniela de 8 para 4. Olha que maravilha. Conforme nós vamos limpando, vê que no grupo continua tendo uma queda. Olhando no geral, está tendo uma queda muito grande. Agora nós vamos fazer uma rodada para baixar ainda mais e vamos focar agora no ponto doído, para ajudar a desbloquear para quem ainda está preso. Na lateral da mão,
Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo de sair da zona de conforto. Abaixo do nariz, estou removendo todos os bloqueios para poder sair do medo de sair da zona de conforto e ter prosperidade em minha vida. Abaixo da boca. Estou removendo todos os bloqueios para superar o medo, sair da minha zona de conforto e ter prosperidade. Andréia, por favor, poderia fechar o áudio? Abaixo do braço. Estou removendo todos os bloqueios para poder sair da minha zona de conforto. Agora o ponto doído. Do lado esquerdo, pode pegar e massagear, achar o ponto doído, mais ou menos nessa região. É um ponto que, na maioria das pessoas, dói bastante. Quando encontrar ele, massageie com força, pensando no medo de sair da zona de conforto. Mesmo que eu tenha medo de sair da minha zona de conforto, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo de sair da minha zona de conforto, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha medo de fazer o que é preciso fazer para sair da minha zona de conforto, eu me aceito profundo e completamente. Abaixo do olho, medo. Abaixo do braço, medo. Osso da clavícula, medo. Pode parar um pouquinho. Lembrando para vocês que para medo, qualquer tipo de medo, o ponto principal é esses três, é abaixo do olho, abaixo do braço e no osso da clavícula. O importante é como você está focando o campo do seu pensamento naquele medo que está sobrevindo. O ponto inicial é quando a pessoa está em reversão psicológica, para poder equilibrar o campo do pensamento dela. Agora eu gostaria que vocês novamente colocassem a nota anterior e a nota atual, para que eu possa saber como que funcionou para cada um. A Sueli, que relaxou muito, que deu sono. A Nair foi de 3 para 0. A Tereza foi de 5 para 2. A Sueli foi de 6 para 1. A Mara de 3 para 1. A Priscila deu muita dor no braço e dor de cabeça. Ô Priscila, depois você foca por que você se sente culpada de sair da zona de conforto. Por que você tem tanto medo de crescer? A Edmeia foi de 2 para 1. Daniela de 8 para 3. Renildes foi de 0 para 2. Ela vem na lembrança dela que ela tinha muito medo do pai. Isso acontece também muito. O apego inconsciente aos nossos antepassados. É como se eu não pudesse prosperar, crescer e ser melhor do que eles. A Sônia foi para 0, teve um grande alívio. A Anitta foi de 8 para 2. Muito bom. Olha que maravilha a mudança que houve. Para a maioria das pessoas, como que caiu essa nota. Agora nós vamos fazer outra rodada positiva para esse medo de sair da zona de conforto. Cada um de vocês pensam, por que está tendo esse medo? Lateral da mão. Mesmo que eu tenha medo de me desenvolver e sair da minha zona de conforto,
Eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu corra risco e tenho medo de me decepcionar e levar prejuízo, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Mesmo que eu tenha medo de crescer, eu me perdoo e me aceito profunda e completamente. Eu me perdoo por ter tido medo de arriscar. Eu me perdoo por ter medo de fazer o que é preciso fazer para sair da zona de conforto, sair da pobreza, fazer o que é preciso para sair do desconforto. Eu me perdoo por não ter condições de fazer as viagens que eu gostaria. Eu escolho fazer o que é preciso fazer para que eu possa crescer. Eu sei que para crescer eu tenho que fazer coisas diferentes. E eu escolho fazer isso. Eu escolho ter atitudes que eu nunca tive antes, para que eu possa crescer profissionalmente, pessoalmente e até financeiramente. As pessoas bem-sucedidas são aquelas que se sentem bem em fazer coisas novas. Eu escolho acabar com todo esse pavor que eu tenho do crescimento, para que eu possa crescer. Eu sei que tem a possibilidade de dar errado, mas eu sei também da possibilidade de dar certo. E se eu não fizer diferente, eu vou ficar do mesmo jeito. Sempre olhando as pessoas fazer viagens e imaginar que eu não posso. Mas eu quero estar no meio das delegações. Eu quero viajar para territórios isolados, onde as pessoas vivem uma vida tranquila, viajar para lugares maravilhosos, onde a natureza está intacta. E se eu não fizer diferente, a minha vida vai ficar do mesmo jeito. Eu escolho dissolver esse medo. Eu vejo agora as coisas que não deram certo apenas como uma lição de vida, como um aprendizado para mim, que me torna mais forte, para que eu possa arriscar de forma moderada. Eu escolho sair da minha zona de conforto. E já ter perspectiva de fazer novas viagens no futuro. Viagens grandes. Viajar de avião, de navio. Conhecer novos lugares e novas pessoas. Eu escolho dissolver o medo do que eu não conheço. A cada erro, eu olho como um novo aprendizado. Assim fica cada vez mais fácil. Eu escolho ver os riscos como algo natural. Mesmo não tendo certeza do que vai acontecer. Só assim eu poderei me desenvolver. Muito bem. Respira profundo e suave, soltando o ar devagar pela boca. Faz isso 3 vezes agora. Enche o pulmão.
Solta o ar bem devagar, já imaginando fazer a viagem dos sonhos de cada um. Mais uma vez, coloque lá no chat a nota anterior e atual e como vocês estão se sentindo.